Pastor, tem como evitar a frustração na minha vida? Fala para o irmão do lado, tem. Fala assim para ele, primeiro passo para evitar a frustração na tua vida é jamais se compare. Mas amados, eu falo uma frase faz alguns anos, que não existe competição para quem é original. Amém? Agora, existe uma diferença enorme entre saber essa frase, colocar na rede social e vivê-la. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque a comparação está presente na nossa vida desde que a gente era criança. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós comparávamos nossos pais com os pais dos outros. Quem queria ser filho de outro pai? Quem queria ser filho do tio quando você era criança? Porque o tio sempre foi mais massa, é ou não é? Nós comparávamos a nossa lancheira com a lancheira dos outros. Olha, minha lancheira do Spectroman. Quem lembra disso? Quem não sabe o que eu estou falando? Vocês não têm cultura. Spectroman, gente. Bisavô do Jaspion. Né? Comparávamos nossos brinquedos. Olha, eu tenho um lango-lango. Tô nem aí, eu tenho um fofão. Quem lembra do fofão? Quem já abriu o fofão pra ver se tinha um crucifixo ao contrário? Né? O fofão era do inferno, cara. Você nunca viu o fofão andando atrás de você assim, ó? Eu não vi também. Mas vamos lá, a gente comparava, só que graças a Deus, viramos adolescentes e parou a comparação. Não é verdade? Não. Comparávamos nosso corpo com o corpo dos garotos do lado. Na minha época eu queria ter bigode. Até hoje, nem cabelo eu tenho, cara. Imagina, eu queria ter bigode. O meu filho de 18 anos tem muita barba, eu não tenho. Eu queria ter bigode e eu fazia força. Não saía. Olhava pros caras do lado, os caras com o bigodinho, parecia que tinha engolido uma andorinha. Como, cara? O que você come? Onde você mora? Né? Comparávamos nossa roupa com os outros. Eu já tive cabelo, tá? A gente comparava cabelo. Você lembra o que você queria ser quando você era adolescente? Eu queria ser o Roy dos Menudos. Quem lembra dos Menudos? Quem não lembra? Quem não sabe o que eu tô falando? Estão perdendo nada. Menudos. Fala pro irmão do lado. Não se reprima. Esse era top. Mas vamos lá. E eu sou um cara sério, hein? Comparávamos tudo. Aí chegamos na fase adulta e parou a comparação, né? Não. Comparamos a profissão, o salário, a casa, o carro, o físico, a família, os filhos. Você já percebeu que os filhos dos outros são mais educados que o teu? Você vai numa festa, quebrou um prato. É meu filho. Aí você olha pro filho do amigo. Tem uma mesa de brigadeiro no lado, eles estão assim. Dad, can I eat? É em inglês ainda. Fala. Amado, por que os filhos dos outros são mais educados que os nossos? Posso te dar uma dica? Posso? Não existe filho mais educado, existe filho mais ameaçado. É tipo assim, antes de ir pra festa, o pai fala, moleque, eu te pus no mundo, posso te tirar dele. Então, vai ver um brigadeiro, não come. Quem souber ameaçar melhor, a criança é mais educada. Mas tem hora que você fica mal. Você vai e você fala, como é que pode? Como é que a criança é tão educada? O meu não é. A gente compara. E aí compara a influência e por aí vai. Amados, não tem fim esse assunto. O detalhe é que se você não fechar a porta para comparação, ela vai acabar com a tua felicidade. Abra comigo em Lucas 15. Vocês já sabem desse texto. Eu vou só fazer um panorama aqui, versículo 25. Vocês conhecem a história do filho pródigo, amém? Quem é o filho pródigo? Um menino, o filho mais novo de uma família, que vai pro pai, pede o dinheiro, a parte da herança, sai, gasta tudo, tá passando fome, lembra, caramba, meu pai, se eu for trabalhar para ele, eu vou viver melhor do que aqui. Volta para casa, pede perdão pro pai, e ele tá ali. Vocês conhecem a história, amém? Nesse momento, acontece isso, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, vi o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, o senhor que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Até aí.
O que a gente aprende com esse texto bíblico? Que o irmão mais velho não estava querendo falar sobre a sua obediência, ó, como eu sou bom, como eu sou obediente. Ele estava estabelecendo uma comparação. E toda vez que você se compara, essa comparação te cega para algumas coisas. Vamos ver o que cegou para ele, o que cegou na vida dele? Estão aqui comigo? A comparação, primeiro, repete comigo. O cegou para o arrependimento do irmão. Vamos lá, o irmão mais novo tomou uma atitude errada? Sim. Pisou na bola? Sim. Mas voltou, gente. Se arrependeu. Caramba, o cara está sofrendo, o cara volta para casa. Mas o irmão dele, mais velho, não conseguiu ver. Por quê? Porque a comparação, ela gera rebelião no coração. E uma vez que o coração é contaminado, você não consegue ver o lado bom de uma história. É por isso que famílias se separam, de igrejas se dividem, sócios rompem sociedades. Geralmente a comparação não consegue ver o lado bom de uma história. Segunda coisa, repete comigo, a comparação o cegou para a festa da família. O pai estava triste? Acredito que sim. Ele não estava feliz com a situação, por mais que ele deu a parte da herança, ele não estava feliz. Mas ele não parou de trabalhar. Eu vejo um pai produtivo, trabalhando, mas triste. O irmão mais velho estava vendo isso. Só que parece que o coração dele estava cauterizado, porque quando o irmão mais novo volta e o pai se alegra, ele não consegue se alegrar. E essa é uma característica de pessoas que se comparam. Qual? Elas não conseguem ver a alegria de quem está no seu lado. Amado, você conhece pessoas assim, que não importa o que você faça, não importa o que você compre, sempre tem algo de errado naquilo, sempre o delas é melhor? Se você é alguém que não consegue se alegrar com a alegria de quem está no teu lado, cuidado, que o bichinho da comparação pode ter te picado. Amém? Quem me lembra isso? Os irmãos de José. Os irmãos de José, por comparação, venderam ele, e aí falaram para o pai o quê? Pai, um bicho comeu. Estou parafraseando aqui total. O pai, quando pega a roupa do filho, Gênesis 37, versículo 33, a Bíblia diz: ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Se você ver essa Bíblia, a Bíblia fala aqui, se você ler na sua Bíblia, que ele lamentou o filho por... Cara, os irmãos de José preferiam ver o pai triste do que feliz, contando que isso era uma mentira. Igual o filho mais velho da história que nós estamos falando aqui. A ideia era mais ou menos assim: pai, prefiro o senhor triste com a perda do meu irmão do que alegre com a volta dele. Terceiro toque, repete comigo, a comparação o cegou para os laços familiares. Tem uma hora que ele fala assim: pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho... gente, quem era esse teu filho? Irmão dele. Será que ele não lembrava? Lembrava. Mas sabe qual é a questão? Olha para mim. A comparação, ela faz com que vínculos sejam quebrados e alianças sejam corrompidas. Então, às vezes, as pessoas começam bem, e quando entra a comparação, famílias se dividem. Estão aqui? E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque tem hora que Deus vai levantar alguma pessoa do teu lado, e não é a tua hora. Nós estávamos falando sobre isso. Existe o tempo de cada um. Amém? E se a gente não cuidar, nós vamos acabar sofrendo. Mais um toque. A comparação cegou para aquilo que já era dele. Uma hora o pai olhou para o filho e falou assim, Lucas 15:31. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, mais forte, tudo que é meu, caramba, cara, tudo que é meu é teu. Está se comparando por quê? Então, a parte perigosa é porque a comparação, ela anda de mãos dadas com a insatisfação e a cobiça. Então, não importa o que você tenha, você fica insatisfeito e sempre quer mais. E o que acontece? Isso te faz perder o que você já tem. O que fez Adão abrir mão do jardim e ficar só com a árvore que não podia? O que fez Davi deixar a família dele e ir atrás da mulher que não era dele? Qual foi o resultado? Adão conseguiu a árvore? Conseguiu. Perdeu o quê? O que já era dele, o jardim. Davi conseguiu a mulher? Conseguiu. Mas o que ele perdeu? Primeiro o filho dela e a paz na casa. Então aqui, amados, por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1:19: tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então é o primeiro passo. Tem como evitar a frustração? Tem. Não se compare.
Você é único. Deus colocou coisas na tua vida. E amado, se você entender o que Deus colocou, por isso que eu falei, olha aqui, que a cruz é exata do tamanho dos teus ombros. Se ela está pesada demais, você está carregando a cruz de alguém. Porque a sua cruz tem que ser leve. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vai ter dificuldade? Vai. Mas, cara, esteja sorrindo. Você tem que entender a diferença de felicidade e alegria. Eu sou um cara extremamente feliz. Eu sei de onde eu saí, eu sei o que Deus tem feito, mas nem todo dia eu estou alegre. Há uma diferença. Felicidade é o que eu vivo, eu sou feliz. Alegria depende de circunstâncias. Mas o choro dura uma noite, daqui a pouco melhora, estou melhorando. Amém? Mas vamos lá, isso não... Tem gente que vive numa gangorra. Um dia tá feliz, vou conquistar o mundo. Outro dia não quer sair da cama. Pastor, vem orar por mim, eu estou em depressão. Calma lá, cara, ontem você estava bem. Amém? Eu sei que existem situações químicas que precisa de médico, eu sei. Mas tem gente que é uma gangorra. Um dia tá bem. Quero pregar, pastor. Me manda pro lugar mais difícil do mundo para pregar. Disney. Me manda para as missões. No outro dia, tá lendo a Bíblia? Que Bíblia? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, amém? Não se compara. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o segundo passo. Tenho tempo? Vai dar certo que eu tenho. Vamos lá. Amados, qual é o segundo passo para evitar a frustração na vida? É bem forte isso. Posso falar? Fala para o irmão do lado. Jamais coloque sua expectativa nas pessoas. Sabe qual é o nosso problema? Vocês estão aqui, amados? Sabe qual é o nosso problema como seres humanos? Nós gostamos de reconhecimento, mas nem sempre ele vem. E quando ele não vem por pessoas que nós admiramos, isso traz frustração. Então, vamos ver o exemplo de Jesus. Tudo que Jesus fez foi por causa da humanidade, concorda comigo? Jesus nunca esteve separado de Deus, o homem que se separou. Jesus então ele olha, tem aquela reunião celestial, pai, eu vou. E Jesus vem, e o que ele vem? Ele vem, ele deixa os céus, vem para a terra, vive como homem, mesmo tendo todo o poder dos céus, ele abre mão desse poder e vem para cá. E quando ele vai vencendo o pecado e toda a tentação que vem sobre a vida dele, ele vai adquirindo o poder que Deus está dando para ele. Vocês estão aqui? Quem quer evitar a frustração na vida? 3 pessoas, todo mundo aqui está bem, né? Quem quer evitar a frustração? Você precisa adquirir o poder que Jesus adquiriu. Pastor, eu sou um cara mais humilde, amados, eu busco poder todo dia. Mas a gente tem que entender o que é poder. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi poder. Domine as plantas, tudo. A última coisa que Jesus falou para o homem foi que lhe daria poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vamos lá. Esse é o problema. As pessoas não buscam poder porque não entendem o que é poder. Pergunta para mim, o que é poder, pastor? Repete assim, ó. Poder é a capacidade de controlar circunstâncias. Então repete comigo. Poder é a... Vamos lá, vocês. Vamos lá. Jesus adquiriu esse poder vencendo todo o pecado que veio sobre a vida dele. E o que esse poder fez por ele? Bom, a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo. Amém? João 1, versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não... Jesus sabia o que ele estava fazendo para a humanidade. Ele veio para reconstruir a ponte entre o homem e Deus. Ele veio para restaurar, para abrir as portas, para que aqueles homens pudessem ter o futuro de suas almas transformado. Amém? E o povo o amou, o abraçou e o amou até hoje. O povo cuspiu, bateu e o crucificou. E num momento mais difícil da sua vida, que qualquer um de nós faria o quê? Qualquer um de nós mandaria vir um raio naqueles caras. Sim ou não? Eu não, pastor. Vou te contar uma história que eu fiquei sabendo. Não sei se era aqui do Rio. Que o irmão estava dirigindo e de repente alguém fechou ele. Aqui os caras dirigem bem, né? Fechou ele. Não, foi atrás. Fechou o outro cara. Tirou ele de dentro do carro, jogou no chão. Quando ele foi dar um soco no cara, o cara de baixo. O sangue de Jesus tem poder. Então, a paz do Senhor, irmão. Crente, gente boa, todo mundo ali. Jesus poderia ter feito isso? Poderia ter mandado vir anjos e com um raio e... Sim ou não? Mas olha só. Mas ele pegou todo o poder que ele havia adquirido. O que é poder mesmo? Capacidade. Ele pega todo o poder no momento mais difícil da sua vida, dolorido, sendo traído. Acho que a maior dor ali não era física, era a traição. Caramba, eu fiz isso por vocês, cara. Qual que é? Estão aqui? Naquele momento, ele fala a frase mais forte da Bíblia: Pai, perdoa,
Eles não sabem o que estão fazendo. Uau. Amados, como é que Jesus conseguiu dizer isso naquele momento? Aqui é o segredo. Jesus nunca colocou a expectativa nas pessoas. Ele fez tudo pelas pessoas, ele amou as pessoas, ele deu a vida pelas pessoas. Mas ele esperava um sorriso de Deus, um abraço de Deus e a recompensa de Deus. Essa é a jogada. Mas se a gente não entender isso, nós perdemos a paixão de viver. Por quê? Porque não são poucas as pessoas que dizem, cansei do ser humano. Porque as pessoas são más, cada vez estão ficando mais más, cada vez mais te decepcionam. Então assim, todo dom que Deus te deu é para servir alguém. Só que se você não entende isso, você fala, para quê? Eu faço, ninguém reconhece, cara. Dou minha vida, só tomo paulada. Para quê, cara? Deixa eu ficar na minha vida fazendo o básico. Deus não te chamou para fazer o básico. Deus te chamou para ser excelente. E fazer o melhor, e oferecer o melhor naquilo que Deus... Ah, mas, cara, eu sou uma manicure. Que seja a melhor do teu bairro. A melhor, sirva a Deus, sirva as pessoas. Se vier um aplauso, um abraço, um elogio, é um plus, mas você não faz por isso. Qual é o desejo? Deus, eu estou servindo as pessoas, mas eu quero ouvir do Senhor, bem feito, servo bom e fiel. É bíblico isso? Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa, a herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amados, vou te falar algo. Tem muita coisa nesse livro, esse livro vai te abençoar demais, mas deixa eu te falar algo. Tem como evitar a frustração? Tem. Agora, nem todo mundo que não é frustrado é realizado. E há muitas pessoas que vivem a vida, chegam no final da vida e falam, eu faria tudo diferente. Talvez trabalham no que não amam, estudaram o que não quiseram, moram na cidade onde... Sabe, uma vida assim, conquistaram dinheiro, conquistaram algumas coisas, alguns também não. Mas lá, realização não tem a ver com quanto você tem a ver com quem você é. Amém? Um dia, eu estava triste, estava triste entre aspas. Mas eu estava assim, sabe aquele dia que você precisa desabafar para alguém algumas coisas? Fui desabafar para Deus numa torre de oração que a gente tem. Eu falei, Deus, eu não tenho um pai, no sentido assim, que eu estou esperando uma herança chegar. Eu não tenho alguém que vai dar um aporte assim na minha vida. Se acontecer alguma coisa comigo, que vai cuidar. Na realidade, bateu um pouquinho de preocupação com os meus filhos. Eu falei, Deus, quem é por mim? Aqui na terra eu não tenho ninguém. Sabe o que Deus me falou, amados? Falou assim, filho, eu sou teu pai. Eu sou tudo que você precisa. Uma coisa é o Darth Vader te falar, eu sou teu pai. Outra coisa é Deus te falar, eu sou teu pai. Qual é a diferença, pastor? O que acontece aqui dentro. Amados, eu saí da torre de oração com uma fé, tipo de olhar para os meus filhos e falar, cara, vai dar certo. Continuava com a situação financeira que estava naqueles dias, mas uma certeza dentro. Então quando eu falo de frustração, ela é fruto de uma revelação. Quem é você? Porque às vezes você vem e você sabe, eu sou um servo de Deus. Deus é o meu Senhor, mas cara, se a gente não entender que nós somos filhos, e que o filho é cuidado pelo pai, nada acontece. Em junho do ano passado, Deus me deu uma direção. Junho do ano passado, Deus falou assim comigo, saia das redes sociais que eu vou te esconder. Mas por que foi difícil para mim? Eu tinha acabado de assinar um contrato com a Thomas Nelson Brasil para lançar esse livro. Tudo que eu precisava era estar na rede social, só isso. E de repente Deus me tira das redes sociais. E teve toda uma experiência com Deus ali. Eu oculto as redes. E Deus começa a me trazer o título desse livro, Escondidos por Deus. Como suportar e vencer os momentos de solidão. Quem já se sentiu sozinho aqui? Mesmo rodeado de pessoas? Solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas do seu lado, tem a ver com o estado que você se sente. Amém? E sabe o que Deus me falou? Tem hora que você faz as coisas não acontecem. Você fala, parece que todo mundo entende errado. Você fala, mas não foi isso que eu estava querendo dizer. Parece que o mundo vira contra você. Se você está vivendo isso, seja bem-vindo. Você está sendo escondido por Deus. Amém? E quando Deus coloca alguém numa caverna, que foi o caso desse livro, que eu falo dessa história, caverna é um lugar maravilhoso, porque caverna tem as estalactites. Já ouviram falar? Formações rochosas, lindas. Quando você joga a luz e tira a foto, a galera ganha uma grana com as fotos das cavernas e das estalactites. Mas nem sempre tem luz. Então quando Deus te puxa para trás, sabe o que Deus está falando? Fica quieto, calma,
Para de fazer um monte de coisa. Nós somos bons em fazer. Queremos fazer. E tem hora que Deus fala, para, me ouça. Seja sensível. Quando Deus colocou Davi dentro da caverna, sabe o que Deus mostrou para ele? O maior exército. Ele venceu muitas lutas com aquele exército. Mas se ele estivesse fora da caverna, ele não teria visto que aqueles caras eram valiosos. Ele estava ali. E aí Deus me falou que muitas pessoas andam, quando era para ficar quietas, estão se machucando em coisas bonitas, estalactites, mas que não chegou a hora de ver. Então, amados, existem momentos que se você não entender quem você é, você começa a ser puxado para trás por Deus. As coisas começam a acontecer e você acha que o universo fez um complô contra você. E aí as pessoas começam a te trair, não fazem o que você estava esperando. Na realidade, é fácil entrar em depressão nessa terra. Humanamente falando, é fácil. Humanamente falando, tem hora que dava fácil vir pensamentos de morte na sua vida? É fácil. Porque se na gente que é pastor vem, então assim, é fácil. A ideia, tudo isso aqui tem a ver com o quê? Quem você é para Deus. E isso, amados, é fruto de repete comigo, revelação. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais clara vai ficar essa revelação. Amados, eu estou casado há 20 anos, eu sou apaixonado pela minha esposa hoje. Aí você fala, claro, você é pastor, você vai contar o contrário? Eu vou te contar a história de quando as pipocas não estouraram no meu casamento. Aí não tinha estourado ainda. E qual é? Eu vou contar na versão de um homem, tá? Irmãs, não fiquem bravas, daqui a pouco entra a versão de Deus e resolve tudo. Mas a versão do homem aconteceu o seguinte: meu sogro me chamou de canto e falou, você vai casar com a minha filha mesmo? Eu falei, vou. Ele tinha uma barba tipo Bin Laden, assim. Ele falou, eu falei, vou. Ele era muito... Eu falei, por quê? Porque é brava. Eu falei, fica tranquilo, nós domina a onça. Só que eu não imaginava que a onça era indomável. E aí nós começamos a brigar. E eu muito bonzinho, que na minha cabeça o homem sempre é bonzinho. Bem? As irmãs não, mas eu tô contando aqui na versão de um homem. E eu sempre bonzinho, e ela brigando comigo. Tinha época que eu não sabia se tinha casado com uma mulher ou com o Saddam Hussein. Muita guerras. Meu filho falava que eram tochas e garfos. Um dia chegou, a gente brigou tanto, que chegou e assim, eu sempre bonzinho, eu nunca provoquei ela. Sempre homem, bonzinho, amém? Aí um dia eu era pastor aqui em Niterói. E aí ela brigou comigo de novo, injustamente, porque o cara bonzinho ia brigar por quê, né? E aí eu fui bravo pra igreja, eu falei, hoje eu não vou aconselhar ninguém. Chegou, acabou o culto, não tinha como, formou uma fila, adivinha qual era o assunto? Casamento. O cara chegou pra mim e falou assim, pastor, minha vontade é matar a minha esposa. Eu olhei pro cara. Olha o que eu pensei. Eu não falei, porque eu queria estar vivo para contar a história, amém? Mas olha o que eu pensei. Eu falei, cara, olha o sistema carcerário brasileiro. Lotado. Pra que 2 ir preso? Mata a tua. E a minha, a chave da casa tá aqui, vai lá. Mas eu não falei, amém? Tô casado com ela ainda. Muitas brigas, tal. E depois de 7 anos, eu era tão bonzinho que demorou quantos anos? 7 anos. 7 anos eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu já sei qual é a tua resposta. Mas dar-se o caso de eu estar errado? E eu achava que Deus ia falar assim, não, filho, nem eu entendo sua esposa. Eu achava que Deus ia falar assim, filho, se não fossem as mulheres, vocês estariam no paraíso até hoje. Mas não aconteceu nada disso. Minha oração foi errada. Sabe o que Deus falou comigo? Foi muito forte isso. Ele falou, filho, você está errado, porque você é o sacerdote. Muda você, que eu mudo ela. E aí começa uma história muito legal. Porque eu aprendi a como ter um casamento abençoado. Quem quer saber? Homens, se vocês querem ter um casamento abençoado, nunca tente entender sua mulher. Porque a mulher é assim, ela vai colocar 2 vestidos na tua frente. Amor, qual eu uso? Não importa o que você fala, ela vai usar o outro. Eu fui pregar essa mensagem esses dias em Telêmaco Borba, uma cidade do Paraná. Minha esposa, a gente estava no hotel, ela falou, amor, o que eu uso? Essa sandália ou esse tênis? Eu falei, quer ver? Vai dar certo. Amor, usa tal. Eu falei, usa o tênis. Adivinha como que ela foi? Sandália. Fiz ela ficar em pé. Falei, olha aqui, gente, dá certo, deu certo hoje. Outra coisa que acontece, é só a mulher olhar pra você e falar assim, amor, eu tô fora de forma, finge que você tá endemoniado, mas não responde. E se ela insistir muito, fala, amor, você faz assim, ó. Canto Eduardo e Mônica, ninguém vai, né? Por quê, amados? Porque as irmãs de uma vez por mês querem matar alguém. E você é a próxima vítima, amém?
Ela fala que você tentou agredir ela, põe a Maria da Penha, tá livre, casa de novo. Ah, pastor, essa é a dica? Não, a dica é essa. Amados, quem criou o homem? Quem criou a mulher? É Deus a resposta, tá? Quem criou a mulher? Deus. Quem criou o homem? Quem entende de homem? Quando um cara faz um produto, ele coloca numa caixinha um negócio chamado manual de instrução. O que ele está querendo dizer com aquilo? Eu criei, estava na minha cabeça. Quer usar bem? Quer usar 100%? Lê esse negócio. É que a gente não lê, joga fora. Mas existe. Então Deus entende de homem. Sim ou não? Quem fez a mulher? Quem entende de mulher? Aí tá a briga. Aí é o problema. Nós queremos entender o nosso cônjuge. Criei o homem e eu criei a mulher. Presta atenção, o homem está aqui, a mulher está aqui e Deus está aqui. Ele falou, quanto mais perto os dois estiverem de mim, mais fácil vai ser essa conexão. E Deus começou a ministrar nossas vidas, em vários assuntos, vários detalhes. Mas eu tive que entender quem eu era em Deus. E ela teve que entender quem ela é. O que eu estou querendo te dizer é que quando você tem uma revelação de quem você é, tudo melhora na tua vida. A sua realização pessoal, sentimental, casamento, financeiro. Porque todo o dinheiro que Deus coloca na tua mão serve para cumprir um propósito. Se está com pouco dinheiro, talvez você se perdeu no propósito. Porque quando a pessoa tem um propósito muito grande, Deus vai ter que te dar muito dinheiro. Puxa, Deus, pastor, mas eu tenho um propósito muito grande e eu vivo quebrado. É a hora de que Deus está te ensinando a lidar com finanças, para que elas não te corrompam. Então todo o segredo está onde? Identidade. Porque às vezes as pessoas se frustram porque estão num processo de Deus. Mas amados, o processo é doloroso, o processo não é fácil. Mas presta atenção em algo. Repete comigo, a dor que eu sinto é a dor que eu curo. Hoje, quando eu ministro casamento, quando eu falo com casais, muitas vezes tem até mais idade do que eu não falo do que eu aprendi no livro. Eu falo do que esse momento difícil na minha vida, esse processo me deu autoridade para falar. Agora vamos lá, deu vontade de desistir? Inúmeras vezes. Inúmeras. Deu vontade de desistir quando a minha vida financeira era um caos? Inúmeras vezes. Mas Deus foi testando, operando, para que hoje isso não me corrompesse. Vocês estão entendendo? Agora, o que me fez? Você é um pastor, por isso que você não se desviou. Não, cara. Eu entendi quem eu era nele. Identidade. Ela te protege da frustração, te ajuda no processo. E quando você sai dele, tudo melhora. Haverá dificuldades? Sim. O mundo jaz o maligno? Sim. Mas você é um filho.